Abramos nossas Bíblias, Mateus 28. Os dois últimos versículos de Mateus 28. Versículos 19 e 20. Mateus 28, versos 19 e 20. Bastante conhecidas essas palavras de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos repetir juntos esta última parte, amados. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É sobre esta palavra que acabamos de repetir que nós traremos uma reflexão que o Senhor colocou em nosso coração nesta noite. Título da mensagem: aconteça o que acontecer, Deus estará comigo. Irmãos, na história da humanidade, na história das civilizações, todas as tribos espalhadas pelo mundo, todos os nativos, todos os grupos sociais, eles sempre criaram ritos de passagem para indicar que os meninos passaram da infância para a juventude, que aqueles meninos já não são mais crianças. Cada tribo cria um rito de passagem para fazer esta prova. Por exemplo, em várias tribos indígenas no Brasil, eles recolhem na floresta um tipo de formiga que é muito brava, cuja picada é muito dolorida. E eles recolhem aquelas formigas e juntam dezenas delas num balaio que é trançado, né? E eles prendem as formigas neste balaio. E o que eles fazem? Amarram a mão do menino dentro deste balaio. E o menino, ele tem de aguentar por um certo tempo a picada dessas formigas, sem gritar, sem chorar, para provar que ele já não é mais criança, mas agora ele já pertence ao mundo adulto. Depois, quando tiram ali, aquela mão está enorme de tantas picadas que levou. Diz a lenda que entre os índios cherokees americanos também há um rito de passagem. O pai leva o filho para a floresta no final da tarde, venda-lhe os olhos e o deixa sozinho. E o filho fica sentado no topo de uma montanha durante a noite toda e não pode remover a venda até os primeiros raios de sol brilhar no dia seguinte. E ele não pode gritar por socorro e também não adianta gritar porque ele está sozinho. Se ele passar a noite toda lá, será considerado um homem. E quando ele retorna, ele não pode contar aquela experiência para ninguém. E é claro que o menino fica assustado,
porque com os olhos vendados, durante a noite toda, ele pode ouvir toda espécie de barulho, animais selvagens ao redor dele, insetos e cobras podem picá-lo. Certamente lá não tem mosquito da dengue, né? Não tem problema quanto a isso, né? E ele pode estar com frio, com sede, mas ele se senta bravamente, sem remover a venda. E segundo os Cherokees, este é o único modo dele se tornar um homem. E finalmente, amados, depois de uma noite angustiante, o sol aparece e a venda é removida. E ele então descobre, surpreso, que o seu pai esteve sentado com ele na montanha a noite inteira. O tempo todo, o pai esteve ali protegendo seu filho de perigos, embora o garoto não soubesse disto. Amados, essa comovente história nos faz relembrar de uma realidade bíblica. Nós também nunca estaremos sozinhos em nossos medos e em nossas angústias. Existem inúmeras promessas de Deus neste sentido. Jesus prometeu, aquilo que nós repetimos aqui na leitura, é uma promessa de Jesus: eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. É interessante que às vezes nós cristãos ficamos preocupados por não sentir a presença de Deus ao nosso lado. Não é verdade? Eu pergunto, aquele menininho lá, ele sentiu a presença do seu pai? Não, ao contrário, ele se sentiu sozinho. Você também, amado irmão, amada irmã, é daqueles que ficam assim, assustados por não sentir a promessa, a presença de Cristo ao seu lado? Se a resposta for sim, eu quero lhe dizer algo muito importante. Leia o texto novamente e você vai perceber que Jesus prometeu que estaria conosco. Mas ele nada disse acerca de sentirmos a sua presença em todos os momentos. Jesus não disse isso. A promessa é dele estar, não de você sentir. Isso muda tudo, viu, irmãos? Porque promessas divinas não se checam com os sentimentos, mas se checa com a fé. Quando os cristãos são mais experientes, quanto mais eles creem na palavra de Deus, menos tentados eles ficam de exigir ou de esperar por uma manifestação divina perceptível. Por quê? Porque ele crê na palavra. E isto basta. Porque senão, amados, corremos o perigo de sermos crentes que se tornam dependentes de sentimentos que são volúveis e pouco confiáveis. Se não seria um tal de, hoje eu não senti a presença de Deus, Ele não está aqui comigo hoje, Ele não está aqui presente, Ele não veio me socorrer. Por que, irmão, está dizendo isso? Não estou sentindo. Mas quem disse que é para sentir? É para crer.
E quanto mais a gente crê na palavra, menos propenso a esperar o sentimento vai ocorrer. Olha que coisa bonita. Cristãos maduros não precisam de sentir, eles bastam ler e crer que Deus está com ele. Por isso, cristãos maduros sabem que sejam nos dias fáceis, sejam nos dias difíceis, dias alegres ou dias tristes, com lutas, com doenças, com provas e tribulações, esses cristãos sabem que Deus estará por perto. Você sempre vai perceber a presença de Deus? Não. E não há nada de errado com isto. Mas pastor, por que a gente não tem todos os dias provas concretas da presença de Deus? Através da nossa visão, através dos sentimentos. E eu respondo, primeiro, porque Deus um dia determinou, 2 pontos, o meu justo andará por fé, não pelo que vê. O mundo precisa ver, o cristão precisa crer. O justo andará por fé e não pelo que vê. Deus já determinou isto na sua palavra. Então, se você não sentir a presença de Deus, não há problema algum, basta você crer. E há outro motivo também, amados. Deus preparou um dia onde tudo será revelado. E naquele dia que Deus sabe quando será, nós enxergaremos, só lá, nós enxergaremos todas as coisas. Mas agora, nesse momento, não enxergaremos. É por isso que Paulo vai nos dizer, lá em Coríntios, ele fala assim, agora nós vemos como em espelho, obscuramente. Então lá nós veremos face a face. Percebem? Agora não vamos ver não. Só assim, meio obscuro. E é preciso ter humildade para reconhecer, amados, que nós não temos a visão completa de nada. Porque se nós tivéssemos a visão completa de tudo, a fé seria dispensável. Para que você precisa ter fé se você está vendo? Agora você não vê. Lá, no dia que Deus sabe quando será, nós veremos. Agora não. Porque se a gente vê, a gente não precisa de fé. Você crê que eu tenho R$500 no bolso? Precisa ter muita fé para isto. Muita fé. Hã? Sem ver, quase que impossível, né? Irmãos, a fé pressupõe sempre pequenos sinais, mas não a visão do todo. Você já aprendeu? Irmãos, é tão maravilhoso isto. A gente aprender quando Deus pisca para a gente. Quando Deus nos dá pequenos sinais. Eu tenho, com gratidão no coração, visto isso acontecer na minha vida, de uma forma extraordinária. Pequenos sinais que Deus me dá. Quem está ao lado vê uma coisa normal. Mas eu vejo um pequeno sinal de Deus. Eu digo glória a Deus. Só um pequeno sinal. E eu sempre digo, preste atenção, se através desse pequeno sinal Deus não está piscando para você. Sabe quando a gente
conhece uma pessoa, pode ser o seu cônjuge, pode ser um amigo. Aí está uma determinada situação, né? Uma discussão e tal. E aquela pessoa pisca para você. Você sabe, está tudo ok. Ela já entendeu. E eu também já entendi. Irmãos, a fé pressupõe esses pequenos sinais. Hoje, nós vemos de maneira parcial e obscura. Parcial e obscura. É um reflexo imperfeito. Lá na época de Paulo, o espelho não era essa beleza que tem não hoje em dia. Era bronze polido. E é traduzido aqui como espelho. Era uma coisa muito rústica. Tá? Então Paulo fala, hoje a gente vê através disso aí. E embora hoje nós vejamos obscuramente, imperfeitamente, já é um motivo de alegria, né? Que ao menos vejamos assim. Mas nunca se esqueça, sempre será mais fé do que visão. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, aquele índiozinho, ele sentia o vento, sentia as folhas, sentia o medo, os uivos dos lobos, e certamente o seu coração dizia, eu estou sozinho aqui. Mas justamente no auge do desespero, o seu pai o observava, porém sem se manifestar. O seu pai estava dizendo, filho, aguenta firme, que eu estou protegendo você. A vocês, queridos missionários que estão partindo para uma viagem, vocês também estarão debaixo desse olhar de Deus. Ainda que vocês não sintam, Deus estará dizendo, eu estou vendo tudo e eu estou protegendo vocês. O que fazer quando temos a sensação de estar sozinhos em meio ao perigo? Ore como Davi. Salmo 23. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. Vocês sabiam que este vale da sombra da morte, irmãos, não é um lugar. É aquele estado que a gente vive às vezes, que nos marca com a mais profunda incerteza, impotência, perplexidade. Porque vale da sombra da morte não é um lugar geográfico, é um lugar existencial. E quem entra por ele significa que está em apuros. E só se sai dali se a gente estiver acompanhado por aquele que sabe o caminho. Por isso, meu irmão, minha irmã, mesmo quando você não perceber, Deus estará ali com você. E lembre-se, não há como tirar a nossa venda dos olhos para ver tudo claramente, enquanto Deus não nos revelar aquele dia que Ele tem preparado para todo aquele que nele crê. Aí sim tirarão os nossos olhos, as nossas vendas, e os nossos olhos verão. Que Deus nos abençoe nesta noite. E que você creia que mesmo quando nada sentir, o Pai estará pertinho de você. Confie nele e não na sua visão, não nos seus sentimentos. Porque sentimentos são volúveis, eles vêm e vão. Agora eu estou sentindo a presença de Deus, agora não estou. Senhor, me manifesta, se manifesta, mas esquece isso, irmão. Se Deus falou, eu estarei com você, você crê nessa palavra e não precisa de mais nenhuma prova, porque Ele estará com você. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.